clamar ao Senhor que Ele venha usar a vida dela em favor de nós, para compartilhar a sua palavra à sua igreja. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela vida de Eliette, que o Senhor use a vida da Tua filha nessa manhã, com poder e autoridade, Pai, para abençoar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu estava ali. Primeiramente, bom dia a todos. Eu acho que eu consegui falar bom dia para a maioria do pessoal que estava ali na recepção. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Eliette, esposa do Cláudio. Né? Nós somos líderes de um GECEM, o GECEM Ágape. É o nosso melhor GECEM, é o melhor GECEM da igreja, né, pastor? Nós nos reunimos toda sexta-feira aqui, às 8 horas da noite. Iniciamos os nossos trabalhos essa semana e foi maravilhoso o tempo do Senhor aqui. Né? Foi um derramar do Espírito Santo aqui neste lugar. E é muito bom estar na presença de Deus. Confesso que não sou nova na fé, mas todas as vezes que nós subimos aqui no altar, dá um friozinho na barriga, porque a gente não está falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando daquele que é o autor e consumador de todas as coisas, que é o nosso Senhor. Né? Então, me perdoe algumas falhas, né? Não tenho o hábito de pregar, né? Pelo menos uma vez no ano eu sei que eu vou estar aqui no domingo. Então, essa é a vez do ano que eu estou aqui no domingo. Quero agradecer a vida do pastor Zé Carlos, da Kátia, que confiou, né, de estarmos, né, nesses dias pregando e levando a sua palavra aqui durante esse mês que ele está, assim, mais ou menos de férias, né? Ele só não está pregando, mas está trabalhando bastante, né, pastor? E isso é muito bom, porque nós temos um pastor presente aqui. Amém? Eu vou falar hoje, essa manhã, sobre aliança. A aliança, nosso Deus é um Deus de aliança. Ele gosta de aliança, né? E o que significa aliança? Aliança significa um compromisso, né? Significa que o Senhor ele tem um compromisso conosco. Eu vou falar de alguns personagens da Bíblia. Eu gostaria que vocês adiantassem e abrissem 1 Samuel, deixa lá aberto, mas não vou falar agora. Primeiro eu vou apresentar os personagens da minha pregação agora nessa manhã. Então, enquanto vocês vão abrindo, eu vou falar de alguns personagens conhecidos de muitos, talvez não de todos, mas Samuel, do profeta Samuel, vou falar do rei Saul, vou falar de Davi e Jonatas primeiramente. Então, quem foi o profeta Samuel? O profeta Samuel foi uma pessoa que foi consagrada a Deus, né? Eu amo, gente, se vocês ainda não leram esse livro de 1 e 2 Samuel, leiam, é maravilhoso. Eu amo ele de capa a capa, porque começa com a aflição de uma mulher que não poderia ter filhos, né? Então, ela orou por muitos anos e ela era estéril, e o Senhor a abençoou com a vida de Samuel. E ela falou que, quando ela tivesse o primeiro filho, ela ia consagrar a Deus. E foi isso que ela fez. Ela entregou Samuel para o Senhor. E ele foi um profeta, no qual ele ouvia a voz do Senhor, né? Ele escutava o que o Senhor falava. E, numa dessas conversas com o Senhor pediu para que ele fosse ungir um novo rei, né? Porque, na época, Saul era o rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, só que Saul já não estava mais fazendo a vontade do Senhor. Saul se tornou um rei que ele queria as glórias para ele. E o nosso Deus é um Deus que não divide a glória com ninguém. E Deus, sabendo daquela situação, ele pediu para o profeta Samuel ungir Davi, né? Um dos filhos de Jessé. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé apresentou primeiro os melhores filhos, né? Os filhos que ele achava que seria ungido, né?
porque eles eram de grande porte, eles eram soldados, eles eram, né, fortes. Só que Deus, ele não vê o físico, ele não vê a aparência. O Senhor conhece o nosso coração. Só que Samuel recusou todos aqueles que eles viram, que viu, né, dos filhos de Jessé. E ele falou, não é esse que eu preciso ungir. E aí Jessé, o próprio Jessé, esqueceu do filho dele, que era Davi, que estava lá pastoreando as ovelhas. E ele falou, eu tenho um filho ainda. E aí chamou Davi. Quando Davi chegou na casa, Samuel sentiu, né, que era aquele que o Senhor queria para que ele fosse o novo rei de Israel. E aí Davi foi ungido a rei. Né? Imagina, Davi ele estava trabalhando, ele nem estava esperando, ele não estava ansiando por isso, né? Mas Deus foi até Davi, onde Davi estava, pastoreando. E Saul continuou sendo o rei. Eu estou resumindo a história, depois eu tenho certeza que vocês vão chegar em casa, vão ler o livro de Samuel e vão entender e vai apaixonar por essa história, amém? Eu só estou resumindo para chegar onde eu quero. E Davi foi ungido a rei, né, para ter a consagração para ser rei, só que ele não tomou, né, o reinado assim imediatamente. Houve um tempo de espera, né? Houve um tempo em que Deus trabalhou, né, e houve um propósito para isso. E aí Saul, que era o rei que estava, né, reinando naquela época, como ele não era um bom rei, ele estava passando por algumas situações, ele estava sendo atormentado por maus espíritos, porque ele já não estava fazendo a vontade do Senhor. Então, quando a gente não está fazendo a vontade do Senhor, nós estamos longe dele. E quando nós estamos longe dele, nós estamos perto de quem? Né? Então, ele tinha dificuldade para dormir, ele tinha insônias, porque ele estava atormentado. E aí, um dia, uma pessoa falou assim, eu conheço um rapaz que toca lira, eu vou trazer esse rapaz. E esse rapaz era Davi. E Davi começou a tocar, né, para acalmar Saul. E Saul se agradou de Davi. E, nesse meio tempo, também, continuavam as guerras. Nessa época, tinha muita guerra por reinado, de reinos mesmo. Né? E tinha um povo filisteu que era inimigo do povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. E esses filisteus, eles sempre estavam ali querendo, né, derrubar o rei de Israel. E havia um filisteu em especial que era Golias. Esse Golias, ele era enorme, ele tinha quase 3 metros de altura. E ele começou a insultar os soldados de Israel, falando, vocês são um cachorro morto perto de mim, né? Eu vou matar vocês, não tem nenhum de vocês que pode acabar comigo. E era aquele impasse, né? E os soldados de Israel tremiam na base, porque imagina, você, né, vê diante de ti um gigantão ali e com medo. Eles tiveram temor. Só que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E um dia, os irmãos dele estavam lá à frente de batalha, e Davi, como eu falei, ele continuou tendo a vida dele. Ele pastoreava as ovelhas, né? Ele não era soldado, ele não estava à frente de batalhas, ele continuou na vida dele mesmo, ele sendo ungido a rei. Ele era um improvável. Só que um dia o pai, o Jessé, falou assim, vai lá, leva alimento para os seus irmãos, que eles estão lá, né, na fronteira, e eles devem estar precisando de comer. E aí Davi obedeceu o pai e levou alguns pães, queijos para os irmãos lá. E quando ele chegou, ele viu Golias insultando o povo de Deus, o povo de Israel. E ele, como ele tem o coração segundo ao Senhor, ele se revoltou. Ele falou assim, como que vocês estão deixando eles falarem mal do nosso Deus, do meu Deus, que é um Deus forte, é um Deus fiel.
E ele não enxergou o tamanho do gigante. Sabe por quê? Ele enxergou o tamanho do Deus que ele servia, né? E aí, resumindo bem a história, o Saul falou assim, então se você acha que você consegue... Aí Davi falou assim, eu vou lutar contra esse gigante. Todo mundo falou, nossa, né? E aí ele foi e lutou com o gigante. Ele pegou 5 pedras e uma funda. E ali estava a mão do Senhor. Então, com uma pedra só, ele atirou bem na testa do gigante, matou o gigante, foi lá, arrancou a cabeça dele e ele venceu, né, o inimigo. Então, Davi começou a ser aclamado pelo povo de Israel, né? Aí teve um momento que as mulheres falavam assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Saul começou a sentir inveja de Davi, porque aí ele viu que o povo, né, o povo estava admirando, né, e sabia que Deus estava com Davi. E aí foi onde gerou a inveja e onde que Saul queria exterminar Davi. Olha que coisa, né? E Davi, ele foi perseguido por Saul, porque Saul entendeu que Deus, né, tinha ungido Davi e ele ia perder o reinado. Então, o que aconteceu? Ele começou a perseguir Davi, só que Davi, ele teve oportunidades, né, vocês vão ler, eu tenho certeza disso, ele teve oportunidades de matar Saul. Mas Davi, ele não queria tocar no ungido de Deus, porque ele sabia, ele temia o Senhor. E mesmo que Saul não estava nos melhores momentos, antes disso, Saul ele tinha sido ungido por Deus. E Davi, ele sabia que Deus, qual seria o destino dele? Ele já tinha certeza, então ele sabia que ele não precisaria fazer nada para assumir o trono, porque Deus já tinha prometido para ele o trono, né, de Israel. E nessas confusões, era muita perseguição. E, nesse meio tempo, Davi conheceu Jonatas. Aí eu cheguei no Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul. Olha que coisa. Ele foi ser o melhor amigo do seu inimigo. E a Bíblia fala dessa amizade como uma amizade genuína, sabe? Uma amizade maravilhosa, porque fala-se que quando Jonatas e Davi se encontraram, os dois tiveram esse encontro de almas, de amizade mesmo. E foi algo assim que selou a amizade deles de uma maneira extraordinária. E imagina, Jonatas, ele era filho de Saul, ele amava o pai dele também, mas ele amava Davi de uma maneira especial. E eu entendo essa amizade, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive uma amizade de alma, assim, de você olhar para a pessoa e, de repente, você amar tanto aquela pessoa e você ter uma amizade que só você olhar, você sabe como a pessoa está se sentindo. Vocês teve a oportunidade de ter uma amizade dessa? De você olhar, você saber se a pessoa está bem, saber se ela está mal. Às vezes, no telefone, pela voz da pessoa, você sabe como ela está. Eu tive essa oportunidade de ter uma amizade assim muito grande. E eu entendo. Quando eu lia essa história, eu lembrava dessa minha amiga de uma maneira tão assim especial, porque foi uma amizade que realmente uma completava o pensamento da outra. Às vezes eu estava pensando numa coisa, mandava uma mensagem, eu ligava, ali eu estou pensando nisso. Então a gente tinha uma conexão assim maravilhosa, né? Mas ela foi esperta e ela já está morando com o Senhor, né? O Senhor já levou ela, mas eu creio que ela está lá guardando, né, um espacinho para quando a gente se reencontrar, a gente retomar nossa amizade novamente. Mas assim, e quando Davi, ele tinha essa aliança, né, com o Jonatas. E numa das conversas, ele falou assim, Jonatas, o que eu fiz para o teu pai? O teu pai quer me matar, está me perseguindo, eu não tenho nada contra Saul. Aí Jonatas falou assim, eu vou ver mesmo se meu pai tem algo contra você. E se ele tiver algo contra você, eu vou te avisar. Quando ele armar alguma emboscada, eu vou avisar para que você fuja do meu pai. Então, eles fizeram essa aliança.
Só que Jonatas pediu algo para Davi. Falou assim, Davi, e vamos fazer uma aliança aqui. Se, porventura, acontecer de ambos morrer primeiro, o que ficar vai cuidar do descendente. Né? Então, assim, Jonatas falou assim, se a minha família morrer, se sobrar alguém, você vai cuidar do meu descendente. E Davi aceitou, né, essa aliança, e eles fizeram uma aliança ali, uma aliança de amizade. E aí aconteceu que passaram vários anos, muita briga, muita guerra, e os filisteus continuaram brigando com o povo de Israel, até que, numa guerra, os filisteus mataram, né, Jonatas, e Saul se suicidou. Então, assim, o reino de Saul acabou, né, porque ele morreu. E, naquela época, quando um rei morria, o que acontecia? O próximo que ia reinar, no caso, exterminava a família toda para que não houvesse reivindicação do trono, né? E aí foi aquela matança, e, enfim. Só que até então, Davi ele nunca foi atrás de matar, né? Na realidade, foi os que sobraram de Saul que quiseram matar Davi, né? Porque não queria que ele tomasse o trono. Mas, como era de promessa do Senhor, Davi chegou ao trono de Israel. Né? Então, até, enfim, Davi foi consagrado rei. E ele foi o rei de Israel. Agora, vamos lá. Já fiz uma explanação, não comecei ainda na minha palavra. Vou começar agora. Então, em 1 Samuel 20... Em 1 Samuel 20, eu vou contar aqui. Depois, Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou, o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para que ele queira tirar minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não, porque ele iria esconder isso de mim. Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi, amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se o seu pai sentir minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que eu permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser, está bem, então seu servo será seguro. Se ele, porém, ficar irado, você pode estar certo de que ele está decidido a me fazer o mal. Mas seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo, porque entregar-me a seu pai. Disse Jonatas, nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita que o meu pai está decidido matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai, e a esta hora, depois de amanhã, saberei as suas intenções, se são boas ou mal para com você. E mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser lhe fazer mal, que o Senhor me castigue com todo rigor.
se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar de toda a face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então, eles fizeram esse juramento de amizade, como eu já tinha falado para vocês. E aí aconteceu que, como eu já disse, Jonatas morreu junto com Saul, e quando Davi chegou ao trono, ele lembrou dessa conversa, né, que eles tiveram. Só que, pasmem, né, essa conversa que eles tiveram já fazia mais ou menos 25 anos, até Davi tomar o trono de Israel. Imagine quanto tempo. Ele foi ungido a rei, ele passou por todo esse perrengue e demorou mais ou menos 25 anos para ele assumir o trono, né? Às vezes nós temos promessas do Senhor e a gente passa um ano e a gente já fica todo irritado que não aconteceu, né? E olha quantas coisas, quantas guerras, quantas fugas Davi teve que passar para que realmente um dia ele estivesse no trono de Israel. Aí agora eu vou contar o que Davi fez, né? Davi, ele lá um dia ele se lembrou. Agora eu quero que você abra em, como diz o meu marido, nosso iFolha, em 2 Samuel 9. Segundo Samuel 9. E aí eu vou ler quando Davi lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. Certa ocasião, todos acharam? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou seu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazer o de Lodebar, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou seu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o seu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos.
Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servo de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à casa do rei. E aí que eu queria chegar. Aí começa a minha pregação dessa manhã. Porque a gente vai ver agora o resultado daquela aliança que Davi fez com Jonatas. Jonatas, ele ainda nem tinha, eu pesquisei, eu li muito, e Jonatas ainda nem tinha esse filho quando eles fizeram essa aliança, né? E depois Jonatas teve esse filho, e na Bíblia não mostra quem foi mãe de Mefibosete, né? Só fala lá, deixa eu só ver aqui, eu anotei, lá em 2 Samuel 4:4, se vocês depois quiserem ver, 2 Samuel 4:4, tem uma referência que fala sobre Mefibosete. Foi a primeira vez que se fala. Porque o que aconteceu? Quando Saul e Jonatas morreram, todo o pessoal do reino que recebeu a notícia que o rei e seu filho tinha sido morto, o pessoal lá do palácio ficaram doidos, né? Porque sabia que ia haver uma retaliação. Então, Mefibosete era criança ainda e sua ama pegou ele e fugiu, porque ela temia que viriam matar, né, todos os descendentes de Saul. Só que ela teve essa ação precipitada e saiu correndo. Eu começo a imaginar essa mulher. Imagina, vão vir matar o meu menino, né? Não fala da mãe. Provavelmente, a mãe de Mefibosete já tinha morrido, então ele estava órfão de pai e mãe. Ele só tinha a ama dele para cuidar dele. E ela, naquela ânsia de fugir, de se esconder, houve um acidente. E ela caiu com Mefibosete, eu não sei, não fala-se direito, mas ele quebrou as 2 pernas e ele ficou aleijado. E aí, nessa situação, o que aconteceu? Ela não tinha condições, ela perdeu o emprego dela, né? Ela não tinha condições de cuidar daquela criança, então o que ela fez? Ela mandou Mefibosete para Lodebar, que era tipo um lugar bem afastado, onde tinha um homem chamado Maquir, que ele acolhia aquelas pessoas que eram, vamos supor, como se fosse um orfanato, para a gente entender. Então, ele recolheu ali Mefibosete, ele cuidou de Mefibosete, só que Lodebar era um lugar muito pobre. O significado de Lodebar, né, significa um lugar abandonado, um lugar de esquecimento, um lugar sem pasto. Então, ali não tinha providência, ali não era um lugar próspero. Então, imagina, gente, o neto do rei, ele era neto do rei. Ele perdeu tudo e foi para um lugar de esquecimento. E eu acredito que naquela época, ele nem sabia quem ele era, ele não tinha nem noção de quem ele era. E eu acredito que também depois, as pessoas que cuidaram dele, nem falaram que ele era neto do rei ao decorrer dos anos, para não alimentar aquela esperança naquele rapaz. Mesmo porque eles tinham medo de que viessem e matassem o Mefibosete. E ele foi criado ali no esquecimento, ele foi criado ali sem a sua identidade, ele perdeu tudo que ele tinha, né? E ele continuou vivendo a vida dele. Até que a palavra nos diz que ele teve filhos também. Ele teve um filho chamado Mica e ele continuou a vida dele. Só que ele não tinha perspectiva de vida. Ele não sabia o que ele era. Ele tinha perdido a sua identidade de família real, né? Só que Davi se lembrou daquela aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete. E aí, Mefibosete foi lembrado por Davi. E Davi pediu para que trouxessem ele para o castelo, lá para o reino lá dele, e aí restituiu tudo que Mefibosete tinha perdido. Restituiu os bens materiais, né? Restituiu tudo o que lhe tinham sido tirado. Só que
Mefibosete, ele chegou lá assustado. Imagina, né? Imagina a gente estar aqui no Jardim Iguatemi, tá, vivendo a nossa vida, e aí chega alguém e fala, venha, você é real, você é da família do rei, venha assumir aquilo que você perdeu na tua infância. E ele chegou todo assustado, e ele falou assim, meu senhor, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Né? Porque ele já tinha tanto aquilo incutido na vida dele, que ele era aleijado, ele não tinha ninguém por ele, a não ser Maquir que cuidou, acredito que tenha cuidado dele, nas limitações dele, mas ele chegou assustado. Eu também me assustaria se eu tivesse essa surpresa, né? Só que Davi amou Mefibosete porque ele era filho do seu melhor amigo, né? Então, aí vocês viram, quando eu li, né, Davi falou assim, vou restituir todas as terras, tudo. Mefibosete passou a ter um monte de servos, porque Ziba tinha um monte de filhos, né? Tinha um monte de filhos e um monte de servos, e esses servos foram servos de Mefibosete. Só que uma coisa ele deixou bem claro, Mefibosete, a partir de hoje, vai comer comigo na mesa do rei. Ele é o meu filho a partir de hoje. Então, assim, essa foi uma promessa de Davi para Mefibosete. Ele estava na mesa do rei. Né? Amém, glória a Deus, aleluia. Deixei que eu fui falando. E o Senhor, Ele faz assim conosco, amados. O Senhor, Ele nos buscou no lugar de esquecimento. Quando a gente lê, né, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, a gente entende que o Senhor quer ter esse relacionamento com nossas vidas. O Senhor quer nos resgatar do lugar de esquecimento. O Senhor quer nos restituir tudo aquilo que foi tirado através do pecado, né? E a conclusão que eu tenho dessa história de Mefibosete foi que Deus ele fez uma aliança com Jesus. Jesus ele veio a essa terra para cumprir uma aliança que ele fez com Deus, que era para morrer pelos nossos pecados, resgatar aquilo que nos foi tirado, né? Todos nós, um dia já estivemos em Lodebar. Aqueles que já saíram de Lodebar está assentado à mesa do rei, está comendo com o Senhor. Hoje, quando nós estamos aqui na igreja, eu reconheço isso como uma grande mesa do Senhor e nós todos aqui comendo do alimento espiritual de Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos lembrados pelo Senhor. E quando o Senhor nos trouxe, nos resgatou, Ele nos restituiu tudo aquilo que nós perdemos. Eu digo que, por algum momento da minha vida, eu estava neste lugar de Lodebar, né? Eu estava no esquecimento. E, como aconteceu com Mefibosete, mais para frente, que esse não é o final, né? Este não é o final que muitas vezes nessa pregação os pregadores param aí, que Mefibosete comeu na mesa do rei. Só que mais para frente, Ziba, lembra de Ziba? Ziba, ele foi um servo invejoso. Porque Ziba, ele falou de Mefibosete já com desdém, logo no começo, né? Lembra que quando Davi perguntou se havia alguém da família de Saul para ele abençoar? Qual foi que ele falou assim, ó? Ele falou assim, existe um jovem lá, só que ele é aleijado. Né? Ele já colocou como estado de vida dele. Ele é um aleijado, não serve para nada. Então, ali, a característica de Ziba já mostrava que ele era um servo invejoso. Mais para frente, Davi continuou as suas batalhas, as suas guerras. Ele foi batalhar lá com o povo filisteu novamente. E aí, o que aconteceu? Nesse interim,
Mefibosete, ele queria ter ido com Davi nas batalhas, só que ele tinha dificuldades, né, por conta das suas pernas. E o que aconteceu? Ele pediu para Ziba, Ziba, me leva junto, né? Mefibosete pediu para ir junto com Davi na batalha, só que Ziba falou, não, você não consegue ir, não. Você não tem condições para acompanhar essa guerra. E aí, houve a guerra, houve muitas coisas. Davi, nessa guerra, Ziba chegou em Davi e falou assim para Davi, olha, sabe o Mefibosete que você colocou para sentar na tua mesa? Ele ficou ali no reino porque agora ele quer usurpar o trono. Ele está querendo ali, o lugar dele como neto de Saul. E aí falou no ouvido de Davi. Aí Davi ficou muito chateado. Então agora, né? Porque imagina, Davi estava ali numa guerra, com a cabeça cheia, vem um e fica falando no ouvido dele. Aí ele pegou e falou assim, então quer saber de uma coisa? Ele foi ingrato comigo, então tudo que era de Mefibosete agora é seu, Ziba. Davi falou isso para Ziba, e Ziba, né, se achou. Só que quando Davi voltou, né, para a casa dele, Mefibosete, naquele momento, eu anotei aqui, 2 Samuel 19, 24. Está pertinho, vamos lá ver a atitude de Mefibosete. A atitude de Mefibosete quando Davi foi para a guerra. Então, 2 Samuel 19, 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia que chegou em segurança. Então, enquanto Davi tinha ido para a guerra, Mefibosete, o que ele fez? Ele não se lavou, ele não cortou a barba, ele ficou em posição ali, porque ele não queria usufruir, né, do reino e o seu senhor lá na guerra. Então, era uma forma, né? Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montar e acompanhá-lo, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô, nada merecia do senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba divida a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Olha a fidelidade de Mefibosete. Mefibosete, ele teve tudo, né? Restituiu tudo, só que ele foi fiel ao seu senhor. Quando Davi foi lá para a guerra, ele não pôde ir junto porque ele era dependente de alguém. Ele dependia de alguém para ajudar a levar ele na guerra e ele não foi. Então, ele ficou intercedendo. Eu imagino que quando ele parou de tomar banho, tudo, e ele ficou ali se humilhando perante a Deus, ele estava intercedendo por Davi. Ele estava reconhecendo que Davi já tinha feito de tudo para ele. E aí, o que aconteceu? Ele ficou lá em oração. E quando Davi chegou e viu ele, e ele falou assim, por que você não me acompanhou? Porque o Davi estava com a cabeça cheia, porque Ziba tinha falado um monte. E aí, quando Mefibosete fala isso, quebrou Davi, né? Deu uma quebrada no Davi.
E aí Davi, então, vamos divide as propriedades. Mas Mefibosete falou, não, eu não quero nada. Isso não me importa. O que me importa é o teu amor. O que me importa é que o Senhor está bem. O que me importa é que eu sou reconhecido como filho. Então, amados, quando nós somos reconhecidos como filho, eu vou falar para vocês, não é fácil. Quando nós somos resgatados das mãos de Satanás, com certeza, o inimigo ele vai todos os dias querer nos tirar da presença de Deus. Com certeza, ele vai lançar setas, ele vai lançar palavras para te tirar da presença do Senhor. Vai querer que você retorne que você perca a sua identidade de filho novamente. Porque tudo que Satanás quer é que nós não tenhamos essa identidade de filho. Tudo que Satanás quer é que nós acreditamos que nós somos um cão morto. Então, quando nós reconhecemos que nós somos filhos e tomamos essa posição, não há nada e nem ninguém que nos tire da presença do Senhor. Nós não precisamos vir para a igreja para ter propriedades, bens materiais. Eu fico muito triste quando eu vejo igrejas que anunciam Jesus como provedor de bens materiais. Aceita Jesus que você vai ter carros importados, que você vai ter casas, que você vai ter empregos maravilhosos. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por nossas vidas. Não foi para nos dar carro importado, não foi para que nós vivêssemos bem somente aqui nessa terra. Jesus Cristo morreu por nós para que nós tenhamos a vida eterna. E não importa como nós passamos aqui nessa vida, nem todos aqui vai ser milionário, gente. Nem todos. Semana passada, o pastor falou que tem pessoas que moram de aluguel, e não é vergonha, eu moro de aluguel. E não tenho vergonha disso, porque, graças a Deus, o Senhor tem providenciado todo dia 10, dia 11, máximo dia 12, eu consigo pagar o meu aluguel. Eu trabalho por conta, veio essa pandemia, tirou 80% do meu salário, eu estou vivendo com 30% daquilo que eu vivia. Mas todos os dias o Senhor tem providenciado, porque o Senhor é fiel. E eu não vivo porque Ele possa me dar, a minha conta bancária está no negativo, estou devendo sim, não tenho vergonha disso, mas o que acontece? O Senhor tem suprido as minhas necessidades básicas. E eu não vou deixar de servir o meu Deus porque eu estou com dificuldades financeiras, não. Eu não vou servir o meu Deus porque o meu filho não está na presença dEle. Quando o meu filho saiu da presença do Senhor, ele tinha 16 anos, eu trouxe ele comigo até onde eu consegui. Só que o que aconteceu? Ele se influenciou pelas maravilhas do mundo. Durante 3 anos, eu fiquei, chorava. Toda vez que falava do Caio, eu chorava que nem criança. Porque eu não admitia ele não estar nos caminhos do Senhor. E eu me paralisei o meu ministério. Satanás quis paralisar meu ministério porque eu me senti envergonhada. Quando ele largou o Senhor, eu era líder de jovens. E aí eu falava assim, aonde eu estava que o meu filho afastou do Senhor? Isso era o que Satanás colocava na minha cabeça todos os dias. Que liderança é essa? Que você estava liderando os jovens da igreja e você perdeu seu filho para o mundo. Durante muitos anos, eu não tinha vontade de erguer os meus olhos ao alto. Eu não tinha vontade de evangelizar as pessoas, principalmente as mães que tinham os filhos longe da presença de Deus, porque eu não me achava na autoridade. Até que um dia, Deus, na sua infinita misericórdia, falou, filha, eu não sou o neto, eu não sou o avô do seu filho, eu sou o pai. Não é você que determina quando ele vai estar nos meus pés, sou eu que determino. É o Senhor que determina quando cada um de nós estaremos aqui na presença do Senhor. Porque nós não somos nós. Se você pensa que você que escolheu estar aqui nessa manhã, você está enganado. Porque é o Espírito Santo que te move a estar aqui. Aqueles que estão aqui foram porque o Senhor incomodou e falou,
filho, vai para a igreja hoje, vá me adorar. E eu entendo isso. Durante 3 anos da minha vida, eu me permiti estar em Lodebar, porque eu falava assim, quem sou eu? Como eu vou pregar? Como eu vou pegar um microfone novamente e vou louvar ao Senhor e dizer que Ele é fiel? Como? Como eu vou pregar para as mães que estão com seus filhos longe do Senhor, sendo que o meu está longe? Durante 3 anos, Satanás, ele tirou a minha identidade. Mas o Senhor me resgatou. A identidade, porque eu sou filha, meu filho é filho de Deus. Eu não sei, Davi esperou 25 anos para assumir o trono de Israel. Eu não sei quantos anos eu vou esperar. Mas eu vou esperar crendo naquela aliança que eu fiz. Porque eu apresentei o meu filho no altar. O meu filho desceu as águas. Então eu creio na aliança que um dia o Senhor fez. Então, amado, se você tem algo, né, se tem alguma promessa do Senhor para a sua vida, está demorando? É difícil esperar? É difícil. Eu sei que é difícil esperar. Tem tantas coisas que ainda não aconteceram na minha vida. Tem tantas coisas que eu ainda quero que aconteça. Salvação da minha família. Mas eu creio que o Senhor está cuidando. Eu creio que o Senhor vai resgatar. Eu creio, eu estou fazendo a minha parte agora. Sabe como? Eu tenho a identidade de filha. Hoje eu estou na mesa do Senhor, eu compartilho do alimento do Senhor. Eu não deixo de buscar, eu não deixo de orar, eu não deixo de agradecer, porque Deus, Ele tem feito na minha vida. E não deixe, meu amado, minha amada. Não deixe o inimigo te influenciar. Não deixe o inimigo achar que você é um cão morto, porque você não é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Jesus Cristo desceu nessa terra e cada gota de sangue que Ele derramou naquela cruz era um nome. Era Eliette, era Cláudio, era Kátia, era pastor, era tudo. Era todos os nomes que lá estavam, cada gotinha, o seu nome estava naquelas gotas de sangue do Senhor Jesus. A tua promessa ali foi feita porque Ele resgataria todos aqueles que nele acreditassem. Não deixe o pecado te paralisar. Arrependa do teu pecado. Não deixa o pecado te paralisar. Porque a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Então arrependa-se. Arrependa-se. Volte para o Senhor. Continue na presença do Senhor. Traga os seus filhos na presença do Senhor. Acredite que o Senhor, o seu filho, um dia vai estar aqui. O dia que eu mais chorei na minha vida, faz pouco tempo, foi o dia que o Igor deu o testemunho aqui. O Igor tem a idade do meu filho. 24 anos, né? E quando ele deu esse testemunho, fortaleceu mais a minha fé. Porque a mãe dele estava aqui, orando. E ele veio. O Senhor incomodou, o Senhor trouxe ele. Ele é um rapaz tímido, nunca tive a oportunidade de conversar com o Igor. Mas o testemunho desse rapaz me deu um gás novo que vocês não imaginam. Porque o Senhor, Ele toca. O Senhor, Ele busca. O Senhor está tocando naquilo, na tua promessa aqui nessa manhã, amados. O Senhor está tocando aqui em vidas. É uma cura que você deseja, o Senhor está tocando. É uma salvação que você está clamando ao Senhor, o Senhor está tocando. O Senhor está se lembrando daquela promessa. Oriando de reclama e achuri alabaias. Aleluia, Senhor, tremendo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela manifestação da tua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Mefibosete nasceu para ser rei,
Mas as adversidades da vida tiraram ele dessa possibilidade. Nós nascemos para viver uma vida com Deus, mas muitas coisas fizeram que vivêssemos uma vida afastada do Senhor. Mefibosete, ele era aleijado, e o pecado nos tornou aleijados espirituais. E o Senhor quer curar. O Senhor quer curar, o Senhor quer manifestar a sua graça aqui nessa manhã. Levante-se, amados. Nessa manhã o Senhor quer curar. O Senhor quer libertar. O Senhor quer salvar. Eu creio que não foi em vão, Senhor. Eu não creio que não foi em vão a sua morte na cruz, Pai. Porque o Senhor morreu, mas ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus de aliança. Nós servimos a um Deus que sabe, o Senhor que sonda, o Senhor que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Nós servimos a um Deus que está neste lugar. Nós servimos a um Deus que nos deu o Espírito Santo para estar aqui, consolando, dando direção. Aleluia! Oh, clame ao Senhor agora, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor. E para que Ele possa agir na sua vida. Lembre-se daquilo que você tem pedido ao Senhor. Está demorando, tá? Está demorando, mas o Senhor é fiel. O Senhor não vai esquecer nenhuma lágrima sua, porque o Senhor, Ele carrega as tuas lágrimas. Ele dá importância a tudo aquilo que você pede diante dEle. Se é do eterno, Senhor, Ele vai cumprir, porque o Senhor, Ele está interessado no eterno. Não é nas coisas desse mundo que nós devemos colocar os nossos olhos. Não é nas coisas desse mundo que nós devemos colocar o nosso coração. Mas nós devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor. No altar do Senhor, no que é eterno. Aquilo que onde traça, nada vai comer, nada vai corromper, mas aquilo que é eterno. Aleluia! Oh, shirianda dele clama e alabaia, shurianda dele clama e alabaias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que está ouvindo, Senhor, as orações, as petições dessa manhã. Obrigado porque o Senhor está aqui presente. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Receba, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti, ó Pai. Porque nós viemos aqui nos derramar na Tua presença. Dizer que nós chamamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus fiel, o Deus que não esquece, Senhor, de cada um de nós. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor maravilhoso. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso,
sou grato me derramar, dizer que és formoso. Elogie o Senhor Jesus. Diga que Ele é formoso, é maravilhoso. formoso. Ele é príncipe da paz, o Pai da eternidade. É o Senhor da sua vida. Declare isso. Declare isso. Ele está te convidando para comer na mesa do Pai. Você é filho. Adore, adore, adore ao Senhor. Adore o Senhor porque Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Meu amado, Obrigado, Pai. adorado. Obrigado, Senhor, pela aliança que o Senhor fez. Obrigado por ter se lembrado de cada um de nós naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor foi servo. O Senhor serviu aqueles a quem o Pai te colocou nas mãos. E hoje, Pai, como sendo sua filha, eu também me coloco como serva tua, Pai, para levar a tua palavra de esperança, de cura, a tua palavra de salvação, ó Pai. Obrigado, Senhor maravilhoso. Obrigado pela presença, Espírito Santo, neste lugar. Obrigado, Pai. Somos filhos do Rei Aleluia. dos Reis. Aleluia. As palmas adorem ao Senhor. As palmas adorem ao Senhor. Mais forte porque o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado pela oportunidade de trazer a palavra do Senhor nessa manhã. É muito bom estar na presença de vocês.